Olá, caro aluno! Seja bem-vindo à nossa sexta aula de Contabilidade de Sociedades de Capital Aberto. Tema de hoje, ambientes de negociação. Eu sou o professor Regis e hoje, portanto, vamos falar do contexto no qual as sociedades anônimas operam, principalmente no sentido de comercializarem as suas ações. Vamos em frente, vamos ver um resumo da aula de hoje. Muito bem, nós pretendemos conhecer os principais aspectos relacionados com o mercado de capitais, também conhecido como mercado mobiliário, né? Porque é nele onde os títulos mobiliários também são negociados, enquanto ambiente de negociação das ações. As empresas de capital aberto emitem ações, colocam-as no mercado para serem vendidas, né? E essas ações fazem parte do volume de operações, então, ocorrido no mercado de ações, que, por sua vez, né, é gerido, no caso, pela Bolsa de Valores. Conhecer os aspectos relacionados à oferta pública de ações. Nós temos as palavras-chaves aqui: mercado de capitais, ambiente de negociação, IPO e oferta pública de ações e oferta pública de aquisição de ações. Quando nós falamos do contexto, né, do contexto no qual esse ambiente se dá, nós precisamos lembrar que a contabilidade tem total interesse nas informações das sociedades anônimas no tocante também à negociação de seus títulos. Não apenas em relação aos fatos patrimoniais, aos fatos que afetam o resultado das empresas, mas também como as ações dessas empresas estão sendo negociadas, qual que é o valor pelo qual elas estão sendo negociadas. Isto porque, como vimos em outras oportunidades, nós temos algumas operações que são vinculadas ao valor dessas ações. E a contabilidade, responsável por todas as informações relativas ao patrimônio da entidade e ao resultado da operação da entidade, é, portanto, interessado em todas estas informações e contextos. Vamos ver o contexto, portanto, do ambiente de negociação das sociedades anônimas. Quando nós visualizamos o mercado financeiro, então o mercado financeiro, ele é o mercado no qual todas as operações financeiras são realizadas, e aí eu não estou falando apenas, né? Não estou falando apenas da Bolsa de Valores, mas sim de todas as operações financeiras que ocorrem nesse mercado, ok? E também nós precisamos analisar que esse ambiente de negociação das ações, ele está dentro do mercado financeiro, né? Ele faz parte do mercado financeiro. Portanto, nós precisamos sempre levar em consideração que as empresas, por exemplo, uma empresa A, uma empresa B, uma empresa C, todas elas podem colocar os seus títulos para serem negociados neste mercado. Agora, imaginem se este mercado não fosse regulado, imaginem se não houvesse uma regulamentação muito forte, né, deste mercado. Nós teríamos aí muitas chances de empresas aventureiras, né? Nós teríamos muitas chances aí de haver problemas de gestão nessas operações. Daí a CVM, Comissão de Valores Mobiliários, que faz, portanto, a interferência, a gestão deste ambiente de negociação, ok? Uma vez analisado este contexto, portanto, nós conseguimos entender que as empresas estão operando com suas ações em um mercado regulado, né? Em um mercado em que há uma preocupação com o investidor, com aquele investidor que acredita no mercado, que coloca os seus recursos, né, naquele mercado e que não pode ser surpreendido com problemas advindos de má gestão, problemas advindos de não transparência, né? E qualquer outro problema que possa afetar a credibilidade do mercado imobiliário, do mercado financeiro. Mercado de capitais.
O mercado de capitais, também conhecido como mercado imobiliário, no qual ocorrem as operações envolvendo o capital das empresas, né? Representa, ou é composto, neste caso, por um conjunto de instituições e instrumentos, né? Instituições são as responsáveis juridicamente pelas operações e instrumentos são os títulos, né? São as formas, os índices, os indicadores envolvidos aí com a operação destas instituições. Essas instituições e instrumentos de operação negociam títulos e valores mobiliários neste mercado de capitais. O objetivo principal do mercado de capitais é a canalização dos recursos entre agentes que compram, então os agentes compradores e os agentes vendedores, né? Os agentes que fazem a venda destes títulos. É como se o mercado de capitais ele estivesse aqui, entre estes dois, né, fazendo com que estes dois se aproximem. O mercado de capitais, nesse sentido, ele representa um sistema de distribuição de valores mobiliários, né, neste mercado, e o maior desafio é sempre a liquidez, ou seja, uma vez que esses títulos são colocados à venda no mercado, nós precisamos estar preocupados com a liquidez. O que é liquidez? Liquidez é a capacidade de um título, a capacidade de um bem, de um direito em converter-se em dinheiro, em moeda, né? Moeda corrente. Então é mais líquido, oferece maior liquidez aquele título que tem um maior volume de negociação, que uma vez emitido, uma vez colocado no mercado, ele é facilmente vendido, ele é facilmente comercializado. E o mercado de capitais, ele tem essa finalidade, portanto, né, de criar um ambiente no qual esses títulos tenham liquidez e o mercado circule, que o mercado gire, né, da forma mais forte e representativa quanto possível, né? Bolsas de valores estão em alta quando o volume de negociações eles são positivos, eles geram uma movimentação, né, tendencialmente de elevar o preço das ações, né? E isso só se dá, claro, se você tem muitas compras e vendas naquele ambiente. Continuemos. Nós temos dois tipos principais de mercados. Isso é a estrutura, né, com a qual os mercados se organizam. Então, o primeiro é chamado de mercado primário. Como o próprio nome sugere, primário dá a ideia de primeiro, né? O primeiro é a primeira ação, é o primeiro ato, né, da empresa quando resolve colocar as suas ações para comercializar. Nesse mercado, nós temos a criação de títulos, é o momento em que a empresa, portanto, cria as suas ações que serão colocadas à venda e ela se capitaliza. O mercado primário, ele gera a capitalização da empresa porque a empresa é aquela que vende os seus títulos. Então, o dinheiro oriundo da venda vem para o caixa da empresa. Daí a ideia de capitalização, né? Afeta diretamente o patrimônio líquido destas entidades. Por isso, o mercado primário. Num outro sentido, nós temos o mercado secundário. Secundário é um mercado, portanto, que vem depois do mercado primário. Ele ocorre num segundo momento, que é quando as ações já estão nas mãos de outros investidores que vendem para outros investidores e assim sucessivamente, né? É um mercado no qual há negociação de títulos, é um mercado no qual há troca de propriedade de títulos, é um mercado no qual há liquidez, se busca dar liquidez a estes títulos, né? Esse mercado funciona também como um incentivo ao mercado primário. À medida com que eu tenho mais liquidez, ou seja, os títulos estão sendo muito bem aceitos e seus valores estão sendo acrescidos, né, devido à lei da oferta e da procura,
ou seja, estão se valorizando, eu estou incentivando a empresa ou outras empresas, né, a também colocarem os seus títulos no mercado. Por isso que o mercado secundário acaba sendo um mercado de incentivo ao mercado primário. Claro que todo o processo, né, tanto do mercado primário quanto do mercado secundário, todo o processo segue as normas estabelecidas pela CVM, Comissão de Valores Mobiliários. Vejamos mais. Aqui nós trouxemos uma visão gráfica para facilitar, né, a compreensão destes mercados. Então, no mercado primário, a empresa, ela comercializa, ela emite os títulos, né, em favor dos investidores que desejam comprá-lo. Este investidor, por sua vez, ele paga a empresa, portanto, gerando aí liquidez e capitalização para a empresa. A conexão dessa operação também se dá com outros investidores. Veja que o investidor A, ele passa, depois de adquirir diretamente da empresa, ele passa a comercializar esse título com outros investidores, novos compradores que pagam por esses títulos e que geram liquidez e dinheiro, né? Isso faz com que surja aqui o mercado secundário. O mercado secundário, ele é oriundo, portanto, das comercializações feitas nas bolsas de valores e também no mercado de balcão. Os compradores podem vender, então eles passam a ser também fornecedores de títulos, ou podem também comprar. Então, fornecedores de títulos também podem comprar. Por isso que eu tenho aqui clientes / compradores. Ora, eu estou comprando, ora, eu estou vendendo, tá certo? Então, ora eu estou comprando, ora eu estou vendendo os meus títulos. Por isso é mercado secundário. Veja que nesse modelo, a empresa já não participa mais, ela não tem afetação no seu patrimônio líquido. Por quê? Foi só no momento em que ela mesma fez a oferta desses títulos no mercado primário que ela teve então o ingresso de recursos e se capitalizou a partir, né, da operação que ela executou lá no IPO, na oferta pública de ações. A partir daí, mercado secundário, e eu já não tenho mais ingresso de recursos para as empresas. Vamos em frente. Existem muitos atores, né, no mercado de capitais, mas os principais atores são os emissores de títulos, que são as companhias. Então as companhias são emissoras de capital aberto, ou seja, emitem títulos para se capitalizar. Os valores negociados dessas empresas, portanto, né, são negociados publicamente e para isto, segundo a Lei 4.604 de 1976, há necessidade do registro na CVM. Ou seja, se ela não se registrar na CVM, ela não pode fazer esta oferta pública de ações. Uma vez registrada na CVM, a empresa passa a ser obrigadas a prestar conta, as empresas, né, passam a ser obrigadas a prestarem contas com os investidores. Daí vem a ideia de governança, de transparência, né, visando sempre a qualidade da informação que estes investidores desejam para tomar as suas decisões. E quem são estas figuras, né? Como que eu constituo os investidores no mercado de capitais? Nós temos principalmente os investidores institucionais, ou seja, empresas criadas especificamente para fazer investimento, né? Investidores, pessoas físicas, então você, eu, podemos fazer investimento na Bolsa enquanto pessoas físicas. Não há necessidade de constituirmos aí pessoas jurídicas para isso. As pessoas jurídicas, que são as empresas que ao mesmo tempo emitem ações, mas também investem, então elas também investem em outras empresas, né, adquirindo participações, fazendo aí processos de incorporação pela aquisição das ações, enfim,
né? A empresa, pessoa jurídica, também pode ser uma investidora. E nós temos ainda os investidores não residentes. O que é um investidor não residente? São aqueles investidores estrangeiros, né? Nós temos muito a situação de investidores de outros países que vêm fazer investimentos no país, no Brasil. E o mesmo também ocorre de investidores brasileiros irem se aventurar em outros mercados, investirem, por exemplo, em bolsas de valores americanas, japonesas, chinesas, europeias, de um modo geral, né? A fim de buscar melhor rentabilidade dos seus investimentos. Então, esse estrangeiro, ou seja, esse não residente, ele é um investidor muito importante, principalmente porque ele depende única e exclusivamente das informações geradas para tomar decisões, porque ele não vivencia a empresa, sequer ele vivencia o ambiente no qual ela está operando, ele depende muito mais da informação contábil. Continuemos. Bem, como nós destacamos na introdução de nossa aula, o mercado imobiliário ele é muito regulado. Ele precisa ser regulado, ele precisa, né, ter aí ele precisa trazer confiança ao investidor. Surge aí a necessidade da existência da Comissão de Valores Mobiliários, que a gente conhece pela sigla CVM, que é um órgão regulador e fiscalizador. Ele exerce as duas funções, né, do mercado de capitais. Qual é a principal função da CVM? É garantir que as empresas que emitem seus títulos para venderem aos investidores cumpram as exigências de divulgação de informações. Então, esta é a ideia, né? Fazer com que as empresas cumpram as exigências de divulgação. E, claro, visando os investidores no sentido de apoiá-los no processo de tomada de decisão, porque o mercado de capital é um mercado que oferece riscos, né? E essa questão do risco é muito relevante. Por quê? Embora seja um mercado de alto risco, né, o investidor ele resolve assumir o risco porque tem confiança no mercado. Então, a partir da confiança que ele tem no mercado, ele assume aquele determinado volume de risco, né, para fazer o investimento. Agora, à medida, né, que a empresa ou o mercado comprova, né, que são sérios, que o mercado é robusto, que o mercado é altamente regulado, que o mercado está oferecendo, né, condições muito apropriadas de controle, de acesso à informação da empresa, de transparência, o investidor se sente um pouco mais seguro, né, embora entenda que sim, há o risco, continua existindo risco no mercado. Vejamos os bancos, que representam aí outras entidades importantes nesse contexto. Os chamados bancos de investimento, eles são aqueles responsáveis por apresentar a empresa emissora dos títulos. Para quem? Para quem deseja comprar, né? Além disso, ele vai dizer para a empresa o que ela deve cumprir, né, para que ela convença o público investidor de que vale a pena o investimento, de que é seguro aquele investimento, né, de que a empresa está de fato sabendo, ela está consciente de tudo que ela precisa fazer enquanto é operante do mercado imobiliário, ou seja, segurança para investidor, segurança para empresas emissoras. O banco, portanto, faz um processo de intermediação, né, nesse mercado. Continuemos. Aí nós temos os demais participantes do mercado financeiro, né, no mercado de capitais, onde a Bolsa de Valores tem papel central. A Bolsa de Valores no Brasil, ela hoje, né, atualmente, ela é única, né? O hoje nosso é 2021, então hoje a nossa Bolsa de Valores já se chama B3, que tem a sua origem
a partir da combinação da Bolsa de Mercadorias e Futuros e a Bovespa, que já haviam se unido anteriormente, né? Nós tínhamos a BMF, que é a Bolsa de Mercadorias e Futuros, e tínhamos a Bovespa, Bolsa de Valores do Estado de São Paulo, né? Especial. Aí houve uma junção destas duas bolsas e agora com mais a CETIP nós tivemos aí a chamada Bolsa, Balcão, né? E Bovespa, por isso o B3 aí, uma das mais importantes bolsas de valores da América Latina, né? E também do mundo, reconhecida mundialmente, né, como uma bolsa muito significativa em termos de capacidade de oferecer boas oportunidades de investimento aos investidores internacionais. Também temos, além da Bolsa de Valores, os corretores. Os corretores realizam a compra e venda de ações. É muito similar ao que acontece com os corretores de imóveis, por exemplo, né, que intermediam a venda entre um vendedor, o dono do imóvel, e o comprador, né? E a custódia, nesse caso, eles custodiam as atividades financeiras em nome dos investidores, ou seja, quando o investidor ele compra um título de ação, esse título não vai fisicamente para ele como era lá no passado, né? Atualmente, esses títulos, eles acabam ficando na custódia da corretora, né? E temos os analistas de investimentos. Esses analistas trabalham, né, com o lado do vendedor e o lado do comprador, chamados de buy side e sell side, né? Lado do vendedor, que é o sell, e lado do comprador, que é o buy, né? Então, neste caso, o analista de investimento, ele atua entre esses dois lados, indicando os motivos pelos quais faz sentido adquirir aquela ação, qual é o comportamento esperado daquela ação, qual é a previsão de que, na opinião dele, aquela ação tem de valorização ao longo de determinado tempo, entre outras informações bastante relevantes. Vamos lá. Processo de emissão de títulos. Muito bem. Os títulos de renda fixa representam aí um dos tipos, né? São vários os tipos de títulos, mas os de renda fixa representam aí um dos títulos que o investidor pode adquirir, né, no mercado financeiro. Eles são ativos financeiros com baixa exposição aos riscos. A gente sabe que a relação entre risco e retorno é diretamente proporcional, né? Quanto maior o risco, maior se exige de retorno. No caso de títulos como a renda fixa, que oferecem baixo risco, também oferecem menor retorno, obviamente, né? O investidor, ele tem de imediato uma noção aproximada do retorno sobre o seu investimento ao final do período de aplicação. Então, ele tem uma noção, né? Não que não possam haver algumas variações, mas são pequenas. São denominadas de renda fixa justamente porque o seu rendimento ele é fixado e conhecido previamente. Os mais comuns, CDI, cédula ou certificado de depósito interbancário, né, ou interinstituição financeira, a taxa Selic, que é a média das taxas praticadas pelas entidades financeiras, e o IPCA, que é o índice de preço ao consumidor amplo. Na verdade, né, esses índices são parâmetros de remuneração. Então, eu posso emitir um título enquanto uma instituição financeira e dizer, olha, este meu título ele será remunerado de acordo com a taxa CDI. Ou eu posso também criar um meu título e dizer, olha, o meu título, eu remunerarei o meu título baseado na inflação, ou seja, no IPCA. Ou também na taxa Selic, na média da taxa Selic, mais algum percentual, enfim, aí depende de cada caso, né? O que importa é que a gente tem, portanto, um parâmetro, a gente tem um indicador, né? E nós temos, da mesma forma, a amarração entre o título que está sendo emitido, aliás, a rentabilidade desse título com esses indicadores. Por isso, rendas
fixas, né? Rendas já conhecidas. Continuemos. O certificado de depósito interbancário, CDI, ele é emitido, né, por um banco, claro, pelas instituições bancárias do país, e o objetivo é a transferência de recursos entre elas. Na verdade, né, elas possuem reservas financeiras obrigatórias. Ela, por exemplo, tem que garantir que se o depositante, né, aquele que tem dinheiro no banco depositado, desejar sacar, a instituição financeira tem que garantir esse saque. Para isso, ela tem a reserva financeira, né? E, por outro lado, bancos que estão com a sua reserva baixa estão precisando desse dinheiro, né? Que está sobrando em uma determinada instituição. Para isso, as empresas que têm reserva sobrando emitem esses CDIs. Legal. Muito bem. Esse processo possibilita o cálculo da taxa média praticada, então, entre as instituições financeiras, né? E ela se transformou em um índice padrão na elaboração de custo do dinheiro em diversas modalidades de empréstimos, né? Como o banco, ele paga, né? Quando ele precisa do recurso de uma outra instituição financeira para repor a sua reserva, ele paga a taxa média, né? Ele paga a taxa média CDI. Quando ele também pretende fazer o empréstimo, ele vai usar como padrão a mesma taxa, não que ele emprestará pelo mesmo dinheiro, né? Geralmente ele capta por uma taxa e acaba aplicando no mercado em outra mais elevada, mas o padrão, né, a base passa a ser a taxa CDI. Continuemos. Muito bem. Nós temos um outro indicador, né, conhecido como também vinculado à renda fixa, que é o sistema de liquidação e custódia, que é a Selic, né, chamada de taxa Selic. Essa taxa, ela acaba sendo uma média ponderada dos juros praticados no Brasil. Então, a taxa Selic, ela é uma média dos juros praticados pelos bancos no Brasil. Então, se os bancos estão aumentando os juros de empréstimos, isso afeta a taxa Selic, né? Conta garantida, cartão de crédito, né? Entre outros. Ele é utilizado, no caso, pelo Banco Central. O Banco Central utiliza essa média para proporcionar o controle na emissão, compra e venda de títulos do próprio governo, né? Então, a ideia é atender às necessidades do governo federal em captar recursos para as suas dívidas. Ocorre que o governo federal, né, ele precisa de dinheiro, muitas vezes, para gerir o seu orçamento e, como qualquer outra empresa, como qualquer outra entidade, também o governo federal precisa de empréstimos, precisa captar recursos. Para isso, ele emite os títulos públicos, né? Então, os títulos do Tesouro, como nós chamamos, e a remuneração pode se dar também pela taxa Selic. Olha, eu remunero você de acordo com a taxa Selic e, que é a média do que os bancos estão cobrando, as pessoas investem, né, naquele título com a garantia de que o rendimento daquele investimento que ele está fazendo vai acompanhar as variações da taxa Selic. Vejamos. O IPCA, ele é conhecido no Brasil, né, como um índice de inflação, porque na verdade ele mede mesmo a variação de preço dos componentes, né, de vida de uma família. Por exemplo, eu preciso de segurança, então esse componente do meu gasto, ele vai incorporar a taxa do IPCA, né, a variação nos preços deste componente. Olha, eu preciso me alimentar, então a alimentação também fará parte desse indicador. E é um indicador muito amplo, né? Ele é um dos mais significativos por sua amplitude na economia brasileira e serve como base para o cálculo da inflação, que é acumulada no país e mensura a variação de preços de um período para o outro.
Neste caso, a variação de preços, né, junto ao consumidor final, né? A inflação é medida lá na ponta, lá no momento do consumo mesmo, quando há o consumo do bem, né, ou serviço. Então você tem toda a cadeia de produção, toda a cadeia operacional e é justamente a medição da variação do preço final lá da ponta que é utilizado para o cálculo da inflação baseada aí no IPCA. Vamos lá. Ele reflete, nesse sentido, o custo de vida, o que nós falamos, né? O que compõe o custo de vida das famílias? Os vários componentes, né, desse custo de vida, como nós dissemos lá, alimentação, saúde, lazer, segurança, transporte, vestuário, entre outros, né? Então ele reflete o custo de vida das famílias, que tem, aí a pesquisa, ela trabalha dentro de um intervalo, né? De um intervalo entre 40 salários mínimos como teto máximo e 1 salário mínimo como teto inferior, como o limite inferior, né? Então, limite inferior de 1 salário, limite superior de 40 salários. No seu cálculo, são observados gastos, e aí alguns, né? Moradia, alimentação, saúde, educação, entre vários outros. É utilizado, neste caso, para remunerar investimentos. Por exemplo, eu posso ter um título do Tesouro Nacional, e tenho, na verdade, né, um Tesouro Direto, por exemplo, você pode comprar um título vinculado ao IPCA. Você pode comprar letras de câmbio, as chamadas LCIs, né, letras de câmbio imobiliário, baseado no IPCA. Você pode comprar as LCAs, letras de câmbio do agronegócio, também vinculadas ao IPCA. Ou seja, o IPCA, enquanto indicador, ele acaba sendo utilizado como base de remuneração para vários investimentos. E também interferirá, claro, né, nos juros cobrados pelos bancos, porque a questão da inflação, né, ela acaba sendo incorporada nas decisões de investimento e de financiamento das instituições financeiras. Vamos em frente. Produtos do mercado de capitais. O principal produto comercializado na Bolsa de Valores, vamos imaginar que a Bolsa de Valores é um mercado, e de fato é, né? Faz parte do mercado. Nele você vende um produto chamado ações. As ações representam uma fração do capital social de uma sociedade anônima. Mas como esta fração de capital está sendo comercializada na Bolsa de Valores, claro que é uma sociedade anônima de capital aberto. Ele referencia, né, um título patrimonial, então as ações representa aí um dos títulos patrimoniais, que vai determinar os direitos e obrigações daquele que a possui, né, no caso, ou as possui no caso de ações. É um sócio, no caso da empresa, como se trata de sociedade anônima de capital aberto, recebe o nome aí de acionista, né? Considerando o volume que ele tem, ou seja, quanto maior o volume de ações que um sujeito adquire, maior é a participação dele na companhia aberta, né? E aí entra, claro, questões como ações com direito a voto, ações preferenciais, mas a participação dele é de acordo com o volume de ações que ele tem, que aumenta ou diminui o percentual que ele tem daquela empresa. Continuemos. Além das ações, que é a própria participação no patrimônio líquido das empresas, né? Afinal é um pedacinho lá do capital, nós temos títulos vinculados à capitalização das empresas, como é o caso das opções de compra e venda de ações. O que são esses documentos? As opções, elas são títulos, né, que dão ao seu possuidor o direito aí de comprar e vender a ação. Neste caso, ele negocia esses direitos de compra e venda
sendo que os preços das opções, o valor que você paga pelas opções, são previamente definidos. Então, esse é o detalhe. Você, no caso, segura, né? Você assegura que comprará a ação por aquele preço, que venderá a ação por aquele preço, né? Ele foi constituído, esse termo de opção, visando ofertar um mecanismo protetivo contra perdas no mercado de ações. O que acontece? E se você deixa para comprar as ações de uma empresa, você quer ter as ações de uma empresa, né? Você quer aumentar a sua participação numa determinada empresa. E você espera, né, um momento futuro, pode ser que essas ações despenquem e você tenha uma vantagem, mas pode ser que essas ações aumentem muito pela lei da oferta e da procura, e neste caso você terá uma desvantagem. O que a opção faz? Ela trava esse preço, né, em até certa medida ela determina antecipadamente o valor que será pago, e aí você tem, né, uma garantia daquele valor, evitando perdas absurdas que podem acontecer no mercado de ações. Continuemos. Quem adquire o direito, né, sobre as ações pagará um prêmio. Então, o pagamento é de um prêmio que o vendedor está dando. Então, a empresa ela pode emitir essas opções, fala, olha, eu estou emitindo aqui opções de compra, eu vou lançar as ações no ano que vem, eu estou aqui já me antecipando, vendendo opções de compra, e eu estou vendendo aqui por 3% sobre o valor da ação que o título traz. Então, neste caso, você não está pagando a ação, né? Você não está pagando lá, suponhamos, R$100 da ação, você está pagando os 2 ou 3%, no caso, R$2 ou R$3, pela opção de compra de cada ação, né? Ou seja, um valor pago para ter aquela opção. Ou seja, as opções são títulos, né, patrimoniais que as empresas utilizam com o intuito de se capitalizarem. É muito próximo daquilo que também acontece quando elas estão negociando as suas ações. Só que neste caso, né, o que ela está negociando é uma opção de uma compra ou de uma venda lá no futuro. Vejamos mais. Eu trouxe para vocês aqui uma tabela, né, um quadro, com os principais títulos e nomenclaturas de títulos. Na verdade, essas siglas todas são os nomes pelos quais esses títulos são negociados no mercado. Então, você tem ali na renda fixa, primeira coluna, né, o crédito público. Então, os títulos do Tesouro direto, você compra diretamente do governo esses títulos. Você tem no crédito privado empresas emitindo debêntures, né? Você tem notas comerciais, quando trata geralmente de mercadoria. Você tem os chamados CDBs, cédulas de depósito bancário, né? Você tem as CRIs, CRAs, a LCI, LCA, que nós até já citamos, né? A letra imobiliária, a outra é a letra da agricultura, as IEFs, os US Treasuries Note, que são os títulos americanos negociados nas bolsas de valores, o fundo de renda fixa, o FDIC, que serve para crédito, né? Antecipação de recebíveis nas empresas, muitas vezes. A gente tem o mercado de ações na renda variável, como ações, né? As BDRs, os títulos BDRs, né? Nós temos os fundos listados, FTF, FIP, FII, FIA, os tipos de fundos que são negociados na renda variável. A gente tem os derivativos no mercado de futuros, o caso das ações, taxas de juros e moedas, que é na casa taxa de conversão, né, a cotação das moedas, o próprio índice da Bolsa de Valores do Brasil, que é a Bovespa, índice Bovespa, né, hoje B3, as commodities. Nós temos o mercado a termo e o mercado chamado de swap, que são as ações, taxas de juros e moedas e mercadorias, e nós temos as opções, que são aqueles documentos que as empresas emitem, né, para buscarem aí garantir direitos de aquisição ou de venda de forma antecipada, com o detalhe, né, de que há um travamento no valor
desses bens que estão sendo utilizados como base para a emissão das opções. Vejamos mais. Olha só, a CVM, enquanto órgão regulador, a gente percebeu aí que são tantos os títulos, são tantas as modalidades de investimento, que se não for altamente regulado, a gente acaba se perdendo mesmo no meio do caminho, concorda? Então, olha aqui, a CVM tem como competência regulamentar a política, né, a observância da política definida para o mercado, administrar os registros das entidades, fiscalizar de forma permanente as atividades e os serviços no mercado, propor ao Conselho Monetário Nacional a fixação de limites máximos de preços, né, e mínimos, também de comissões, de taxas cobradas pelos cartórios, emolumentos. Ela também fiscaliza e inspeciona as companhias abertas no sentido de verificar se estas estão cumprindo o que a lei das SAs determina no tocante à transparência, né? As informações que as empresas são obrigadas a publicar e de que forma elas estão publicando. Chegamos agora ao momento de resolução, situação, problema. Vocês vão trabalhar um pouquinho. Vamos lá. Olha, em 2001, o Banco do Brasil, ele resolveu fazer emissão de títulos, né, e comercialização lá na Bolsa de Valores, por meio aí da Comissão de Valores Mobiliários, enfim, né? Quando o banco ele fez essa oferta pública primária e oferta pública secundária de ações, afetou, claro, a relação entre dois grupos de contas, ou seja, afetou a relação entre o recurso de terceiros e os recursos próprios que estão lá no PL. Por quê? Porque houve movimentação, né, do grupo patrimônio líquido. Vocês vão refletir sobre essa situação, problema, e assinalar a resposta correta dentre todas essas opções, as 5 opções apresentadas, tá ok? Pensem bem, discutam entre si, respondam e nos mandem aqui os comentários no chat. Já voltamos.
Muito bem. Gera um pouco de dúvida, eu entendi, né, a preocupação de vocês, quando a gente pensa na questão do patrimônio líquido como recebedor das ações que foram criadas, afinal o capital social vai ser alterado, e o crédito indo lá para o ativo, né? Mas se vocês perceberem, nas 5 alternativas, nós temos uma alternativa que reconhece, né, esse reflexo, né, do patrimônio líquido voltado aí para o modelo de emissão de ações que foi feito, tá certo? A maioria apontou corretamente, mas essa preocupação existe sim, né? Essa dificuldade de pensarmos conjuntamente entre origem e aplicação do recurso. Voltemos lá na nossa questão e vamos respondê-la. De todas as alternativas, né, a alternativa E que diz foi alterada, ou seja, a relação entre o patrimônio líquido e o capital de terceiros foi alterada pela parcela de recursos originada. Então veja que nós não estamos necessariamente falando da aplicação, mas da origem, né? Originada com as novas ações emitidas. A maioria acertou, é isso mesmo, né? As demais alterações, as demais opções trazem problemas. No caso aqui, né? Na letra A, passou a ser influenciada pela cotação das ações? Não, porque no mercado secundário já não envolve mais o patrimônio líquido da empresa. Não sofreu nenhuma influência, está errado, porque há influência. Sofreu alteração em função da venda de ações. Agora, dos acionistas do grupo controlador, não, né? É a própria empresa que fez a emissão, não o acionista majoritário que fez venda, né? E foi modificada pela captação integral dos recursos obtidos nas ofertas primária e secundária, né? Não foi captação integral, foi parcial, apenas algumas ações emitidas, então não pode ser total, tá bom? Parabéns a todos que acertaram. Vamos agora para a segunda questão. O mercado de capitais tem como objetivo, claro, captar recursos a médio e longo prazos, por meio das operações de compra e venda de títulos e valores mobiliários. Envolve empresas, investidores, intermediários e são todos fiscalizados aí pela CVM, pela Comissão de Valores Mobiliários, né? Bem, diante desse contexto, são considerados por esse mercado de capitais como agentes intermediários. E aí, pessoal? São 5 opções, nós temos que indicar aqueles que são agentes intermediários. Combinado? Mais uma vez, tempo para discussão e resolução. Já voltamos corrigindo. Até já!
Muito bem, essa ficou mais fácil, né? Porque a gente falou de todas as entidades que participam, né, do mercado, e aí basta que a gente, num exercício aí de raciocínio lógico, conecte essa empresa ao papel de intermediação, né? Vamos voltar à nossa questão, ver qual é a resposta correta. Bem, corretoras de mercadorias é uma intermediária, né? Administradores de carteiras compram e vendem, são intermediários. As corretoras de títulos e valores mobiliários são intermediários. As companhias abertas são emissoras, então não são intermediárias, são emissoras. E as distribuidoras de títulos e valores mobiliários são, no caso, intermediárias. Ou seja, a única que não é o item 4, companhias abertas, ok? Uma vez entendido essa questão das empresas, né, que fazem a intermediação, nós vamos, no caso, para o próximo tópico, próximo bloco. Vamos lá. O efeito inflacionário sobre o patrimônio das SAs é uma informação relevante para os investidores? Esse é o nosso momento de interação, o bloco de interação, e vocês vão refletir e mandar para nós aqui no chat a participação de vocês. Nós voltamos comentando daqui a pouquinho. Até já!
Sem dúvida nenhuma, né? Unanimamente, todos destacaram que não só é importante, como vital, né, para que o mercado conheça bem a estrutura da empresa. Ou seja, qualquer inflação que haja afeta a capacidade de compra de uma moeda. E se nós estamos trabalhando com valores mobiliários, com títulos, enfim, a questão da inflação é fundamental, né? Então, é isso mesmo. É muito importante. A contabilidade responsável aí pela evidenciação das informações patrimoniais tem um papel importante nesse sentido. Vamos em frente? Oferta pública de ações. A oferta pública de ações é conhecida por IPO. IPO vem da sigla em inglês, né? Initial Public Offering. No caso, é uma operação pela qual a companhia ou titulares dos valores mobiliários, ou seja, que os possuem, né, promovem a colocação das ações ou outros valores mobiliários no mercado de capitais. Qual o objetivo? Captação de recursos, né? Esta oferta chama inicial, daí o I de initial, né, no termo inglês, porque é a primeira venda de ações da empresa. Ela faz pela primeira vez a oferta de suas ações. Os aspectos importantes que precisam ser observados nesse processo, portanto, informações financeiras, ou seja, a situação financeira da entidade. Ela passa a ter uma pressão muito grande em ser transparente, ou seja, em exercer a governança corporativa. A organização financeira de forma que seja possível o controle das suas atividades. Os processos e controles e sistemas que são implantados no sentido de garantia da qualidade, né, da gestão da organização, a gestão de risco, justamente um elemento fundamental, porque o risco é inerente à atividade, mas geri-lo talvez seja o aspecto mais importante, aspectos fiscais e jurídicos que estão envolvidos com o processo do IPO, percebe-se, né, por meio desses destaques que nós estamos dando, que não é um processo simples, né? Além de não ser um processo simples, é um processo que gera um custo significativo devido à sua importância. Vejam outros aspectos importantes do IPO. Vamos lá. A empresa que pretende, então, oferecer publicamente as suas ações, ela precisa elaborar prospectos que contam a história da empresa, né, que demonstram o que ela está comercializando, em termos de ações, o histórico dela, os avisos aos investidores de que ela vai fazer a abertura do capital, anúncios, tanto no momento em que ela inicia a venda até o momento do encerramento, o edital de oferta pública, né? Então, o edital de oferta pública de aquisições de ações, se for necessário, ou seja, depois nós vamos ver quando é necessário e quando não é necessário. Ou seja, nós temos uma série de preocupações, série de aspectos a serem observados pela oferta inicial, justamente porque o mercado é regulado, justamente porque nós temos que garantir que tudo está sendo feito conforme deveria ser feito, tudo está sendo feito conforme determina a legislação. Continuemos. A oferta pública inicial de ações, da sigla em inglês, como eu disse, né? Initial Public Offering. Aqui está offer, que é oferta, mas offering, que é o substantivo oferta, tá? São ofertas mediante as quais uma entidade decide acessar o mercado imobiliário, o mercado de ações, né? Ocorre que em determinadas situações, esse IPO, ele gera necessidade de uma oferta pública de aquisição. Depois nós vamos ver quando isso acontece, né? A oferta subsequente, chamada de follow-on, em inglês, é uma oferta realizada por uma companhia que já fez a primeira oferta. Isso significa que o IPO é a primeira oferta, ou seja, o momento que a empresa ela faz a primeira oferta ao mercado e depois disso ela pode fazer novas ofertas, novos títulos para serem, né, oferecidos ao mercado. Isso é chamado de follow-on, que é
a partir da primeira oferta as outras ofertas que ela faz. Continuemos. Nós temos a colocação, portanto, primária. A colocação primária ocorre por meio do IPO e a colocação secundária, colocação de ações dos acionistas originais com o intuito de capitalizá-la ou promover a pulverização das ações no mercado. Ou seja, eu já tenho acionistas, enquanto que aqui o IPO é o primeiro processo, né? Tá certo? É importante essas modalidades porque cada uma tem uma finalidade específica. Aqui nós temos um fluxograma, né? Aqui uma linha do tempo. Então a empresa, no início, ela tem baixa geração de caixa ou até mesmo caixa negativa. A necessidade de capital ela é alta. Depois isso vai mudando, né? A baixa ou insuficiente para sustentar, mas não chega a ser negativa. E a necessidade de capital também é alta. Na maturidade, a geração de caixa é boa, é suficiente e começa a reduzir a necessidade de capital. E por último, a instabilidade, a geração é alta e é baixa a necessidade de capitalização. Perceberam? É o ciclo, né, financeiro que a empresa segue no momento em que ela faz aí a sua abertura de capital e esse ciclo vai, né, se desenvolvendo, modificando a estrutura financeira da empresa. Oferta pública inicial de ações, IPO. O processo de lançamento inicial de ações no mercado, conhecido como IPO, né, Initial Public Offering, é o mecanismo pelo qual a companhia aberta realiza a primeira colocação pública de ações, portanto, o primeiro passo que ela dá para se tornar uma SA de capital aberto neste caso, né? A utilidade ou vantagens amplia a base da empresa em termos de possibilidades de captação de recursos, ela gera uma maior liquidez patrimonial pela captação feita pela venda das suas ações, melhora a imagem da empresa, né? A Sociedade Anônima de Capital Aberto, ela é melhor reconhecida pela sua transparência, inclusive, né? O profissionalismo da gestão e ações de moeda, como troca, fusões, aquisições, geralmente ocorrem com maior volume no caso das sociedades anônimas, porque elas já possuem este know-how, né, da venda de ações, da aquisição de participação, da venda de participação, ok? Então essas são as principais vantagens de você fazer o IPO. Continuemos. O aumento dos custos representa, portanto, uma das limitações, né? O custo não é pequeno para fazer o IPO. Existe uma pressão em relação à entrega de resultados a partir do momento que as pessoas acreditam na empresa e compram as suas ações. E, por último, é um processo de difícil retorno, né? Abrir o capital não é fácil, fechar, né, também não é fácil. Etapas da OPA. Então, a OPA, primeiro, ou IPO neste caso, né? A primeira estruturação ela é legal, chamado de pré-IPO. A segunda, chamada de execução. A terceira, chamada de aftermarket, ou seja, depois que ela já está no mercado. Adequação às normas da CVM, é uma pré-IPO, elaboração e preparação dos documentos, adequação às normas da Bovespa, também da governança corporativa. Depois, na execução, confecção do prospecto e protocolo do registro na CVM, o marketing sobre a sua abertura de capital e roadshows para fazer a divulgação, né, dessa abertura, os book building ou a precificação, como se chama, né, das ações, a estabilização e a manutenção lá no aftermarket, que é o que todas as empresas buscam, né? Estabilizar o seu mercado, estabilizar as suas ações e principalmente estabilizar a operação da empresa, ok? Então, este é o ciclo que envolve aí a empresa versus o mercado financeiro. Continuemos. Já a oferta pública de aquisição de ações, é o inverso, né, da venda, é uma operação através da qual um acionista ou a própria sociedade pretende comprar, por isso que é aquisição, né? Uma participação
ou até mesmo a totalidade de uma empresa que tem cotação na bolsa, tá certo? Então essa é chamada de OPA, oferta pública de aquisição de ações. Existem vários tipos, né, dessa oferta. A primeira, chamada de voluntária, ela visa adquirir ações emitidas pelas companhias abertas. Elas são ofertas realizadas sem que haja exigência de normas específicas. Ocorrem única e exclusivamente porque o comprador está desejando fazer a aquisição daquelas ações. E o valor a ser oferecido está na mão do próprio comprador. Já a OPA para aquisição de controle, neste caso, a oferta realizada por um ofertante, né? Neste caso, então a oferta é realizada por um ofertante com o intuito de adquirir uma empresa de controle pulverizado, ou seja, comprar as ações dos investidores menores para aquisição de ações de diversos acionistas. O valor a ser oferecido é também a ser dado, né, pelo próprio comprador que faz a oferta. Perceberam que aqui a gente está diante do inverso, né, da oferta pública de venda. O IPO concorrente, ela é realizada por um terceiro, que não seja nem o ofertante e nem o comprador neste caso, né? Ela deve ser pautada sobre as mesmas regras do IPO, da OPA com que concorrer. Aí, no caso, a gente abre uma espécie de leilão, né? Cada um oferece mais e assim vai indo, né? Então, por isso é concorrente. E para o cancelamento e registro da empresa, aí, ela é utilizada quando a própria companhia faz a abertura de edital para venda das suas ações, pedindo aí que as pessoas façam as suas ofertas, né, de aquisição, as OPAs. Tá ok? Então, este é o processo aí envolvendo o mercado de valores, no caso das ofertas públicas de aquisições. Ela é obrigatória? Vamos ver nessa tabela se ela é ou não obrigatória ou em que situações ela é obrigatória. Vamos lá para os sims, né? É obrigatório quando a empresa está fazendo o cancelamento do seu registro. É obrigatória quando há um aumento da participação na companhia. Também é obrigatória quando a intenção é alienar o controle da empresa. Ela não é obrigatória quando ela é voluntária. E ela não é obrigatória quando ela é concorrente, né? Então, essas são as obrigatoriedades ou não de se fazer esta oferta pública no caso das sociedades anônimas. É mais um controle, né, que a CVM impõe às empresas que comercializam ações na Bolsa de Valores. Chegamos agora à nossa situação problema, razões para a abertura do capital. Agora vocês vão pensar comigo e, claro, resolver a questão me enviando a resposta dizendo o seguinte: com base no tipo do motivo que leva uma empresa a abrir o seu capital, classifique a operação se ela é primária ou secundária, né? Ou ainda se ela constitui-se aí da abertura de capital, se ela é primária ou secundária. Aqui estão as duas distribuições, a primeira em verde, a segunda em vermelho, e vocês vão conectar, né, item 1 ou item 2 a cada uma dessas opções. Boa atividade, já voltamos corrigindo. Até já!
discussão, né? Mas vamos lá na tela só para finalizar o exercício, para não ficar nenhuma dúvida, né? Olha, na verdade, gente, os únicos dois, né, que são primários é a captação de recursos financeiros para o investimento e o segundo, reestruturação de passivos. Isso porque dizem respeito ao momento em que a empresa está lançando as suas ações pela primeira vez. Tá certo? Agradeço mais uma vez a atenção de todos vocês. Vou deixar vocês com a reflexão final. Dá uma olhadinha na reflexão que eu deixo para vocês na reflexão final. Aqui é só a conferência, tá? Do que nós fizemos. Opa, passou direto. Olha aí. As modificações em termos de estrutura de capital de uma SA devem ser acompanhadas pela contabilidade? Repensem nisso. Agradeço a atenção de vocês nessa aula. Nos vemos na próxima aula. Até lá. Tchau, tchau.